Olá, queridos amigos, muita paz, que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações e que a espiritualidade boa que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita esteja conosco nesse instante, nos trazendo paz e luz no coração. Eu quero aqui desde já deixar um abraço grande aos nossos confrades e confreiras do Centro Espírita Maria Imaculada, os nossos companheiros de trabalho, essa casa bendita que nos acolhe no trabalho de todos os dias. E para que nós deixamos desse momento aqui a nossa pitada de saudade, dos abraços, dos nossos encontros presenciais, na certeza de que breve estaremos mais uma vez reunidos. Mas nesse momento, aproveitando aqui da virtualidade, vamos falar sobre um assunto que está bem na pauta do dia, né? Que é o desprendimento dos bens terrenos. O que significa isso? Isso é desapego? Isso é evolução? O que é isso do ponto de vista do nosso entendimento? E para que nós possamos fazer uma leitura, nós vamos nos servir do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não se pode servir a Deus e a Mamon, aonde o Espírito Lacordaire, nesse ponto especificamente, vem nos falar a respeito do desprendimento dos bens terrenos. É uma reflexão bastante interessante que ele faz sobre essa questão da posse, o que representa ser rico, ser pobre, o que isso tem em termos de significado em nossas vidas. A primeira pergunta que a gente deve fazer com relação ao próprio capítulo em si, que encerra esse texto, é a pergunta: o que seria Mamon? Né? Então, para muitas pessoas, Mamon é o dinheiro, Mamon é a grana, né? Mamon é o peso do ouro. Essa interpretação, embora seja popular, seja comum e até em certo ponto correta, ela não é total, ela não é o fundamento desse termo. Porque entre Deus e o dinheiro, seria imaginar que o dinheiro entrou como uma espécie de figura apócrifa, sem dono, sem origem definida, sem uma assinatura específica, principalmente daquele que é o Criador de todas as coisas. Então, quando nós falamos a respeito de Mamon, estamos falando não do dinheiro em si, do vil metal, estamos falando da nossa posição diante do dinheiro, a nossa postura diante daquilo que é a grana que ergue e destrói coisas belas. É nesse ponto que nós estamos aí localizando o Mamon. Mamon, portanto, seria a ganância, não é? A figura emblemática de Mamon, ele é uma espécie de um corvo, um homem com aquela face meio que parecido com uma ave, né? com aquele bico, o nariz apontado para baixo. E ele então, fazendo essa reverência a um saco de dinheiro, mostra que ele usa todas as suas armas, o seu corpo, a sua biologia, a sua estrutura física para proteger aquilo que está no seu colo, que é, no caso, um saco de dinheiro ou de posses de um modo geral. Então, Mamon representa essa ganância. E é claro que aí sim faz sentido pensar que a ganância está em contraposição ao movimento harmônico das coisas como as coisas são, né? Diferentemente do dinheiro. O dinheiro, ele surge, conforme vai dizer Chico Xavier, o dinheiro não é a luz, mas o dinheiro acende o fósforo. É o dinheiro que permite você, por exemplo, desenvolver a ciência, desenvolver a cultura, desenvolver o aprimoramento do espírito, porque o espírito se desenvolve inicialmente de maneira intelectual e o seu desenvolvimento intelectual puxa o seu desenvolvimento moral. Né? Assim, essa sequência, digamos assim, facilita muito um sujeito perceber o mundo, entender as coisas do mundo, quando a sua mente foi desenvolvida, foi aberta, foi expandida através do conhecimento trazido pelas possibilidades das universidades, dos cursos, do aperfeiçoamento, da compra de livros, que isso só pode acontecer quando existe recurso, quando existe dinheiro para que isso aconteça. Da mesma forma, as ciências, o aformoseamento do mundo, nós estamos, de certa maneira, transformando o mundo em um lugar, uma habitação mais tranquila, uma habitação menos agressiva para todos os seres. De alguma maneira, a cultura, a inteligência, a ciência humana
trabalham para produzir um ambiente, um habitat mais saudável, a comida em profusão, de repente trabalhar para termos condições mais abundantes de distribuição de riqueza, de renda, de coisas no mundo. Tudo isso só pode ser obtido através da pesquisa, através do desenvolvimento e através, claro, desse instrumento de viabilização que é o dinheiro. Então, qual que seria a questão principal? A questão principal é que nós, enquanto seres guiados pelo ego, nós somos instados a nos valorizar pela externalidade. Nós somos guiados a nos valorizar, nos balizar pelas referências. Quem eu sou? Muitas vezes eu posso responder essa pergunta ouvindo pessoas. Quando as pessoas me dizem, você é uma pessoa que chama tal pessoa, nossa mãe, nosso pai, fazem isso quando a gente nasce, dão um nome. E aí, a partir daí, a gente começa a adquirir títulos, números, códigos que vão nos representar. Então, nós somos representações de entidades exteriores que nos significam, que bastam para nos significar. Quando você bota um cartaz de uma pessoa, uma foto da pessoa numa rede social ou em algum lugar, aquela foto fala quem é aquela pessoa, diferentemente daquilo que está na sua alma, daquilo que está no seu interior, que é a propriedade real do ser, que ela não pode ser representada por externalidades, mas que aqui na Terra isso fica em segundo plano. Porque como nós vivemos numa sociedade de representação, eu sou o que represento, eu tenho um cargo, eu tenho uma profissão, eu tenho um título, eu tenho uma estrutura de poder, eu ocupo uma hierarquia social e tudo isso, de certa maneira, me caracteriza. Diferentemente dos meus pensamentos mais profundos, do meu eu interior, que às vezes precisa ser calado para poder dar voz a essas externalidades. Então, o mundo guiado pelo ego, ele é um mundo direcionado assim, para essas coisas, para o telúrico, para o externo. Além disso, nós somos seres em evoluções, viajores do tempo. E o Espírito Lázaro diz que inicialmente nós somos instintos e depois sensações. As sensações são só obtidas através de um corpo, de um equipamento sensório, como é o nosso corpo, que tem a pele como instrumento, como órgão de sensibilidade, que ocupa praticamente 100% da área geográfica ocupada por um corpo. 100% do terreno de um corpo é ocupado por essa pele que capta, que sente, que transmite até emoções a partir dos toques que recebe. Então nós somos instintos no sentido mais básico e depois sensações. Somente depois, numa gradação, que nós chegamos ao nível dos sentimentos e esses sentimentos vão evoluindo até chegar na categoria máxima, que é o amor primaz, o amor primordial, aquele amor fantástico pregado por Jesus e pelos grandes iniciados da humanidade. Mas até esse ponto nós estamos ainda experimentando na Terra e é bom. Não vai dizer que é ruim. É ruim você sentir prazeres da terra? Não, não é. Você saborear uma comida, você tomar uma bebida, um aperitivo, algo que aprecie, que aquela pessoa aprecie, estar na companhia de pessoas agradáveis, tocar uma outra pessoa, ser tocado por outra pessoa, sentir as vibrações de uma relação, de um conúbio carnal. Tudo isso realmente, para nós aqui na Terra, é uma experiência muito significativa. Tanto é que muitas vezes abandonamos tudo praticamente para vivermos essas experiências, que podem chegar aos seus extremos com o uso do álcool, a alcoolemia na sua mais profunda expressão e também a drogadição e outras coisas como a sexolatria também, que são comuns entre nós. Os prazeres chamados telúricos, eles são muito fortes, porque eles estão vibrando numa harmonia muito próxima da densidade do nosso corpo físico. O nosso corpo físico é uma estrutura que impõe ao nosso perispírito algo muito denso em termos de fluidez, em termos de energia, em termos da sua capacidade de pouca transparência. Então, o corpo físico ele seria uma maneira de uma expressão grosseira de uma energia sutil, que é a energia do espírito. Então, esse corpo, para ser sustentado, ele se alimenta de energias muito poderosas. Energias que vêm do centro da Terra, energias que estão em todo o entorno. Os nossos campos energéticos, os nossos fulcros energéticos, os nossos campos de força ou pontos energéticos do corpo, esses pontos eles estão ligados a determinadas energias da natureza.
Então, quando a gente pensa nessas estruturas de energização no planetário ou no plano físico, quando nós pensamos até mesmo nas questões de saúde, saúde mental, saúde biológica, nós temos que considerar a presença das energias telúricas como algo que nos sustenta, não somente do ponto de vista bioquímico, mas também do ponto de vista psíquico, emocional, por que não? E essas energias, como elas estão muito movimentando nesses centros energéticos baixos, como são esses chakras, os chakras que está o chakra básico, o chakra genésico, o esplênico, esses chakras estão em regiões muito baixas. Eles lidam com energias de sobrevivência, de transformação de alimentos em energia, na questão da sexualidade, na questão das próprias dejeções. Tudo isso está nos trazendo circunstâncias através das quais o corpo físico representa para o espírito um grande embaraço, E ao mesmo tempo a sua ferramenta de aprimoramento, porque por ser difícil habitar um corpo físico, o espírito ele é exercitado cotidianamente a fazer o seu exercício de desprendimento. Tanto é que a medida de crescimento e evolução do espírito é justamente a nossa capacidade de lidar com o corpo físico, com o material. Então, o materialismo, por exemplo, é uma expressão desse foco nessas energias telúricas. O materialismo ele é a expressão existencial, mental, cognitiva, valorativa dos seres que vivem na Terra e que valorizam as coisas que vêm do planeta e que podem ser tocadas com as mãos e sentidas com o corpo. É por esse motivo que é muito difícil um espírito sobrepujar as forças da carne. É muito difícil para um espírito tornar-se de tal forma possuidor de uma energia psíquica que suplante as suas necessidades fisiológicas, que isso faz com que a sequência das encarnações seja o nosso cadinho de aprimoramento. O nosso grande campo de alquimia humana vem justamente desse processo existencial que nós nos colocamos cotidianamente quando estamos no nosso processo evolutivo. Então, pensar que um espírito vai simplesmente desapegar das coisas da Terra por um preceito moral é uma ilusão, porque isso não vai acontecer. O sujeito vai ter talvez até uma externalidade, uma manifestação exterior que possa representar ali um desapego, mas o verdadeiro desapego virá quando ele não sentir mais a necessidade da sua existência em um corpo físico ou até mesmo a submissão da sua experiência carnal a partir das experiências do telúrico. Então esse nosso modelo é expresso lá na escala espírita. A terceira ordem dos espíritos são os espíritos que estão abaixo da matéria, estão embotados na matéria. A matéria os obriga, a matéria os subjuga, digamos assim. Esses espíritos eles vão viver e vão ter uma luta muito grande cotidiana com o ego e com as coisas da vida material. Ao passo que o segundo grau, que seria a segunda ordem, aí no caso dos espíritos, na chamada escala espírita, já são espíritos que conseguem, em grande parte, suplantar aquilo que seria o seu limite, a sua zona limítrofe do campo material, e eles já conseguem, ultrapassando esse limite, eles já conseguem ser dominadores das paixões do corpo. E isso vai caminhando para a primeira ordem quando o espírito é totalmente superior às demandas do corpo, que estaria mais ou menos ali ligado àquela ideia de Jesus de que esse mundo não me pertence mais, eu já fui desse mundo, mas esse mundo não é mais meu. Então, a partir do momento em que nós vamos evoluindo do ponto de vista espiritual, nós vamos repensando, ressignificando o valor dos prazeres, chamados prazeres da carne, em relação ao usufruto do indivíduo, em relação à vida, em significância com a vida. Porque quando a gente muda a forma de ver, de perceber, de estar no mundo, quando a gente muda essa ótica de percepção, o que acontece conosco? Nós automaticamente estamos buscando o preenchimento deste vácuo que a matéria vai deixar com outras grandezas maiores, superiores, porque o ego precisa desse senso de compensação para que ele se sinta motivado a seguir neste caminho. Então não é simplesmente tirar coisas, é substituição de valores que vão fazer com que o indivíduo olhe para novas fontes de prazer.
Então, se nós pegarmos aquela tríade da felicidade humana, que é o prazer, o engajamento e o significado, dizendo que os sujeitos, as pessoas precisam viver, de certa forma, sentir alegria e sentir compensações por ele estar atuando no mundo daquela maneira, isso é prazer. A questão do significado e do engajamento são outros conceitos que levam o sujeito a se perceber como parte de um grupo e como parte útil de uma determinada atividade. Isso leva o sujeito à felicidade, independente de quanto de dinheiro ele tenha, independente de qual seja o seu cargo social, ou se ele é bonito ou feio, isso pouco importa. O que importa é que o sujeito tem com o mundo uma relação de usufruto, não mais no sentido da dependência, mas no sentido da contemplação, no sentido do agradecimento, no sentido do perceber-se no mundo de uma outra maneira. Então isso realmente faz com que nós tenhamos uma possibilidade de encararmos a vida de uma outra maneira que não a essa coisa da ganância, do dia a dia, do ter para ser, do possuir para estar no mundo. E quanto mais nós possuímos, mais somos possuídos. Esse aqui é o grande dilema, esse é o grande paradoxo. Quanto mais somos poderosos, quanto mais possuímos coisas da terra, mais a terra nos domina, mais somos subjugados por ela. Ao ponto de que, em um determinado momento, se essas coisas que nos representam, que representam o que eu sou, a minha capacidade de ser, de realizar, de empreender, na medida em que eu perceba isso, que isso suma da minha vida, o meu mundo caiu. O meu mundo caiu. Nem todo mundo vai pensar como Jó. Jó era um espírito grandioso e que Deus, de certa forma, no sentido de mostrar a sua fidelidade, pediu ou até aprovou que lhe fossem tiradas algumas questões que estavam sendo usadas como justificativas do seu comportamento devocional em relação a Deus. E aí Jó, ele mostrava um comportamento extremamente de aceitação. Embora seja o homem mais rico do Oriente, quando ele vai perdendo as suas coisas, ele vai dizendo e justificando de que ele nasceu sem nada, que Deus deu, Deus tomou, que assim seja. Né? Então, nem todo mundo tem essa percepção. Normalmente, quando o sujeito fixa a sua imagem em relação ao que tem, ao que possui, às coisas que representam sua vida, ele normalmente fica difícil ele sair dessa relação de dependência e significado, porque sem essas coisas ele não é nada, porque ele não construiu uma essência na sua realidade. Então, quando Lacordaire vem nos falar a respeito desse desprendimento, primeiro ele vai fazer algumas considerações muito interessantes, e ele dizendo o seguinte, que o amor aos bens da terra é um dos mais fortes entraves ao adiantamento moral e espiritual. E por esse apego à posse, nós suprimimos as nossas faculdades afetivas em as transportando sobre as coisas materiais, transpondo essa nossa capacidade para as coisas materiais. Então, na medida em que nós trocamos a nossa empatia, a nossa capacidade de ser pelas coisas da matéria, aí a gente começa realmente a ter um péssimo companheiro, né? Uma má companheira aí que vai nos conduzindo, né? A fortuna dá uma felicidade sem mácula? Pergunta ele. Então aí ele começa a fazer algumas digressões, como por exemplo, aquele homem que acumula riqueza para os seus filhos, dizendo, ora, quando desencarnei ou quando morrerei, irei deixar, ou quando for morrer, ou quando irei morrer, eu irei deixar para os meus filhos uma enorme fortuna, de maneira que eles não vão passar nenhum tipo de apego. Então a pergunta é, de fato isso é um amor paternal que está ali no meio ou é apenas a justificativa do sujeito usar a sua família, aquilo que seriam os bens doados aos seus filhos como uma explicação pelo fato dele ser apegado às coisas da terra? Né? De outro modo, ele pergunta, se você tem esse amor filial, esse amor pelos filhos, esse amor paternal, melhor dizendo, aos filhos, por que não também estendê-lo aos demais? Por que circunscrever este amor aos filhos, uma vez que o que tem é suficiente para alimentá-los por muitas vidas, sobrando ainda dinheiro que poderia ser utilizado para os demais? Ele ainda nos lembra que essa forma de estar, de pensar, não significa que a riqueza seja algo que nós devamos dilapidar a qualquer preço, sair distribuindo por aí como se fosse um entrave para o nosso desenvolvimento. Não. Ele começa dizendo o seguinte, que essa visão desprendida demais pode ser irresponsabilidade. Porque o dinheiro, em verdade, ele é um talento. O dinheiro é um talento.
O dinheiro é um recurso através do qual nós vamos cumprir a nossa missão. Se temos a capacidade de lidar com ele, se ele vem em maneira abundante para a nossa vida, para que nós, de certa maneira, nos aprimoremos e devolvamos as nossas capacidades à terra na forma de serviços aos irmãos necessitados, ou até mesmo no embate direto àquilo que os oprime, né? A fome, a pequenez moral. Quando nós conseguimos ir ao encontro desses irmãos e ajudá-los como alavancas de soerguimento daqueles que estão caídos, usando os recursos que nos foram dados, de certa forma, pela espiritualidade, garantindo uma encarnação que poderia resultar no progresso, isso tudo mostra o quanto nós podemos estar aliados a esses recursos e, ao mesmo tempo, estarmos atentos à força grandiosa que esses recursos têm em nos impactar do ponto de vista dessa variável, né, dessa força. E aí ele começa dizendo o seguinte: um dos vossos amigos vos empresta um dinheiro qualquer. Por pouco que sejais honesto, tereis o escrúpulo de pagar essa dívida. Claro, nós recebemos, vamos ter que devolver. E vamos ficar agradecido ainda por cima pelo fato desse sujeito ter nos emprestado um dinheiro. E a posição do homem rico é exatamente essa, segundo Lacordaire. Deus seria esse amigo celeste que empresta para a pessoa a riqueza e que não pede para ele, senão que ele devolva isso na forma de amor, de reconhecimento. Mas tem uma exigência, né? Que ele dê também aos pobres, que são seus filhos, tanto quanto ele. Então, o sujeito seria uma espécie de multiplicador para que possa ser também aquele que vai aprimorar a qualidade de vida dos que necessitam. Então, imagine que o recurso está na Terra distribuído de uma forma desigual, mas sujeitos X, Y, Z terão a capacidade de serem aqueles que vão tirar do sistema esses recursos e serão os canalizadores desses recursos para o ambiente externo, que seriam para aqueles que não têm capacidade de acessar esses recursos. Então, se a gente for olhar, essas pessoas que têm habilidades com dinheiro e que têm a facilidade de obtê-lo, eles são como uma espécie de antídoto para a concentração de riqueza no mundo. Eles são como uma espécie de possibilidade de que outros menos aquinhoados de inteligência ou de recursos possam ter acesso a uma qualidade de vida melhor. Mas tem um risco aí nessa história, que você vai perguntar, mas isso não acontece? Porque quando perguntado qual das duas experiências é a mais difícil, né, se é a riqueza ou a pobreza, os espíritos afirmam de maneira muito clara de que as duas são muito difíceis. Enquanto que a pobreza faz o sujeito maldizer a providência, a riqueza faz com que o sujeito venha a abusar das suas paixões, né? Venha exacerbar das suas paixões. Então, nós nos iludimos muito aqui na Terra com essas coisas. Achamos que quando recebemos é porque Deus gosta da gente, porque está nos dando um recurso, porque não quer que a gente, coitadinho, fique na chuva. Quer que a gente durma numa cama legal, numa casa legal, que coma bem, ao ponto até de ter congestão de tanta comida. Mas isso faz com que o indivíduo cegue os seus olhos pela sua ilusão e ele não consiga perceber que, em verdade, ele está apenas jogando fora uma oportunidade de ouro que faz com que ele simplesmente se perca nesse grande lamaçal, nessas possibilidades todas. Então, o que nós podemos depreender desse pensamento que a doutrina dos espíritos vai nos ensinar em relação ao desprendimento dos bens terrenos é que o problema não é ter o dinheiro. Isso não é o problema. O problema é como você está em relação a ele. É como ele te toca, como ele te domina, é como ele faz você fugir, sair do foco da existência. Esse sujeito que domina passa a ser dominado. Esse que é o dominador passa a ser o dominado. É aquele que ele não tem a capacidade de sair desse vórtice atrator do telúrico, do egoísta, do egocentrado, do egocentrismo. Ele não consegue sair daí, ele fica preso. E com isso ele se enrola todo, né? Imagine a seguinte situação: você
você imagina estar preparado, você tem uma capacidade intelectual grandiosa, você já sabe como é que acumula dinheiro, porque você tem habilidades que na Terra são muito valorizadas, habilidades manuais, você tem uma voz maravilhosa, você de repente tem aí a experiência de vidas pregressas que já te deram esse handicap aí com relação a ganhar dinheiro. E aí você de repente agora chega e desce aqui numa encarnação e diz assim, agora não, agora eu vou aproveitar esses meus recursos e vou fazer um monte de coisa e tal. E aí, como você é um agricultor que está lidando com um campo difícil, cheio de tocos, cheio de gravetos, de capoeira, aquela coisa muito difícil de trabalhar antes do plantio, você traz recursos como tratores especiais, arados de tipos diversos, traz ferramentas eletrônicas de monitoramento, enfim, você traz recursos abundantes. Mas aí quando chega aqui na Terra, o sujeito vê aquilo tudo, não sabe o que é que vai fazer com aquilo, guarda num celeiro e deixa lá guardado, acumulado num caixa de banco, em ações, comprando barras de ouro. Ele guarda, esses talentos são guardados. É como na parábola dos talentos, é equivalente ao sujeito que recebe 10 e guarda 10. Né? O sujeito que recebeu 5 e devolveu 10, ele foi muito mais valorizado do que aquele que não fez nada, que não devolveu o que recebeu. Quando a gente devolve o que recebe, nós não somos nada, não acrescentamos nada àquilo que nós recebemos. Então, para que adiantou recebermos tantos recursos para fazer coisas grandiosas se nós não tínhamos a capacidade sequer de utilizar os recursos que tínhamos? Imagine se nós viéssemos privados deles, se nós viéssemos sem os recursos. Como é que seria muito mais difícil para a gente enfrentar as dificuldades, as vicissitudes que estão pelo caminho? Simplesmente, como é que nós faríamos isso sem recursos? Muito mais dificuldade. É por isso que às vezes essas encarnações que sucedem planos de dar a um sujeito muito recurso e ele se perde, são sucedidas de encarnações outras onde há falta do recurso. Ou seja, já que você não precisa dos recursos, que você gosta, valora o campo da dificuldade, então tire o recurso da pessoa. Onde é que a gente vai ver isso no Evangelho? A gente vai ver uma passagem muito interessante, que é a passagem do homem rico. A passagem do jovem, do mancebo rico, ele chega diante de Jesus e diz assim, mestre, bom mestre, como é que eu faço para ter a vida eterna? Aí Jesus toma aquele susto, diz, primeiro, estou estranhando você me chamar de bom, porque bom somente Deus, né? Mas se você quer realmente ter a vida eterna, você cumpra as escrituras. Essa era a ideia-chave, né? Você seguir ao que estava escrito, as escrituras sagradas, como forma de salvação. Mas aí o jovem diz assim, eu já faço isso, isso não vai me agregar nada, porque isso eu já faço cotidianamente. Então, Jesus deve ter dado aquela risada assim de canto de boca, de soslaio, e diz assim para ele, mas se você quiser realmente, se você estiver disposto a fazer um exercício extra plus Mega Blaster, eu vou te dar aí um exercício mais complicado um pouco. Você vai lá, pega tudo que você tem, você acumula lá um tesouro no céu e depois você me segue. Aí o jovem não aguenta, né? Não dá. Aí é preciso como diz o outro, tomar um André antes. Né? Não dá para fazer isso. É dureza, gente, é dureza. E aí o jovem não consegue, Pedro confortando Jesus chorava e Pedro dizia, por que choras, mestre? Ele disse, porque é muito difícil, é mais difícil, talvez, um camelo, é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha, se referindo aí, claro, a uma passagem que o camelo entraria para beber água com seus alforjes, é muito difícil ele entrar ali, do que um rico entrar no reino dos céus. Não que seja impossível. Os bons ricos, eles têm lugar dedicado, porque eles sabem utilizar com sabedoria aquilo que eles recebem. E aí, Lacordaire vai finalizando o seu texto dizendo o seguinte: eis, meus amigos, o que eu queria vos ensinar quanto ao desapego aos bens terrenos, e eu vou resumir dizendo: sabei-vos contentar com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueça de que esses bens vos estão confiados
e que devereis justificar seu emprego como sendo tutores desses recursos. Não sejais vós, portanto, depositários infiéis, aqueles que guardam e não cuidam, aqueles que tomam conta e são desidiosos de algo que alguém lhes confia, fazendo servir a satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade, né, gente? O que a gente mais vê aí, a opulência sensual, é o que mais tem. Aí você vê como é difícil, com esse negócio é difícil. Não vos criais no direito de dispor no sentido de gastar, de usar mesmo, unicamente para vós, daquilo que não é senão um empréstimo e não uma doação. Deus não dá, empresta, até porque Lacordaire vai lembrar que da mesma maneira que nós somos impermanentes, a riqueza também assim o é. Então, tudo aquilo que me é tirado sem que eu tenha a possibilidade de impedir, não é meu. É mais de quem me tira, que tem o poder sobre dar e tirar, do que meu, porque não tenho o direito, nem de simplesmente, não tenho o poder de segurar, né? Quando chega o momento de abrir a mão, quando chega o momento do decaimento natural, ele vai acontecer e eu não tenho como evitar. Portanto, as coisas que eu não tenho como segurar não me pertencem. Ele só faz uma lembrança. É apenas um empréstimo e não uma doação. Se não sabeis restituir, não tendes mais o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres se quita da dívida que contrai com Deus. Eu tenho uma metáfora que eu gosto muito de utilizar com relação a isso, que é a metáfora da luz. Eu não sei se você já tiver a oportunidade de instalar uma luz na sua casa, mas basicamente uma lâmpada ela é acesa com a presença de dois fios. Um que chega e um que retorna, normalmente à fonte. Por isso é chamada de retorno. Então você tem uma energia que vem, que é a energia lá da fase, lá, a energia carregada, e tem uma outra que é um retorno. Quando a energia vem por esse fio, passa por dentro da lâmpada, os circuitos da lâmpada permitem que ela se acenda. Ela fica energizada. Mas ela só fica energizada porque a energia flui por intermédio dela. A energia não para na lâmpada, a energia circula pela lâmpada. E é justamente o circular da energia que dá a capacidade da luz acender. Vamos usar essa metáfora e vamos pensar que a fase, a energia que chega em nós como lâmpadas espirituais, é a energia que vem da natureza através das mãos e do olhar amoroso do divino. Aquela que retorna à fonte é aquela que está diretamente ligada ao nosso reconhecimento e a gratidão por recebermos essa energia e devolvermos a quem? A quem nos deu, à fonte, ao Criador. Então, recebo de Deus e devolvo para Deus. Só que ele me pede que, ao devolver, faça com que essa energia circule em outras lâmpadas, que eu serei agora aquele que estarei em um determinado momento ocupando o seu papel para ser o distribuidor na Terra, nas energias concretas da Terra, daquilo que em um determinado instante foi apenas energia divina. Eu agora estou materializando essa energia na forma de bens, na forma de serviços e entregando a outrem, que por sua vez se sentirá agraciado pelo próprio divino, não por mim, mas eu sou apenas um intermediário e os outros que queiram assim se proceder também, e ele agradecido devolve na forma de serviços aos terceiros, é a chamada corrente do bem. Então, dentro dessa ideia da corrente do bem, vamos pensar de que os bens na Terra só servem apenas para fazer o bem. Os bens para fazer o bem. Os bens para aprimorar a vida na Terra. Aquilo que acumula é água que morre, é água pantanosa, é água que não tem nem vida. Os animais fogem das águas paradas porque elas não possuem a capacidade de nutrir e de manter a vida. Portanto, desprender-se não é simplesmente se livrar. Desprender-se é não depender. É não estar na condição. E assim sendo, quando conseguimos chegar nesse lugar, estamos evoluídos.
e, portanto, podemos dizer que valeu a pena aprender tantas coisas, porque quem não precisa sofre menos, quem não precisa vive mais, quem não precisa é mais feliz. Fiquem com Deus, que assim seja.